Ninguém me pediu, mas eu resolvi trazer pela primeira vez aqui no canal uma tag, mais especificamente a Gibi Tag criada pelo canal Pela Capa. Se eu não me engano, já tem mais ou menos um ano que ele postou o vídeo, né? O vídeo em que ele cria e responde as perguntas ali da Gibi Tag. Só que, em minha defesa, na época em que ele fez isso, ele criou essas perguntinhas, eu ainda não tinha o canal. Na verdade eu já tinha o canal, só que eu ainda não tinha começado a tomar coragem para começar a postar coisa por aqui. E eu acho que esse é um ótimo momento para eu trazer esse vídeo pra cá, justamente por dois motivos principais. O primeiro deles é porque eu ainda não consegui terminar de escrever o roteiro do próximo vídeo que eu pretendo postar, um vídeo falando sobre 3 segundos e Prisioneiro dos Sonhos, do Marc-Antoine Mathieu. Esse é um roteiro que tem me dado bastante trabalho, porque muitas das ideias que eu estou colocando ali, tentando desenvolver para esse vídeo, eu tirei de um artigo que está em francês, que é bastante interessante, só que eu não sei falar uma palavra em francês e o tradutor automático do Google ficou uma completa porcaria, então eu tive que traduzir ele aos pouquinhos e pesquisando alguns conceitos que eu ainda não conhecia também ali dentro do artigo, então tem me dado bastante trabalho para fazer e eu não consegui terminar de escrever ele a tempo para postar ele essa semana. Então, bom, eu acho que a tag é uma excelente solução para isso, porque, primeiro, eu não preciso de um roteiro muito bem elaborado, né? Não precisa de tantas pesquisas e ainda assim, por ser um vídeo, né? Do que se trata a Gibi Tag, então? Tô aqui com um papelzinho, ela se trata de 15 perguntinhas. Sim, eu escrevi num papel, usei esse método arcaico de escrever à mão as coisas, porque meu celular está sendo usado para gravar o vídeo nesse exato momento. Bem, voltando, né? Do que se trata a Gibi Tag, então? São 15 perguntinhas, 15 questões apenas sobre quadrinhos, para falar um pouco mais sobre as nossas coleções, alguns personagens e nossas últimas e talvez próximas leituras também. Eu acho bastante interessante porque são bastante perguntinhas, então dá para fazer um vídeo super completo com isso. Dá para falar sobre bastante quadrinho diferente, e eu acho que eu consigo ajudar ali, dar meus 1 ou 2 centavos com algumas boas indicações aqui no meio, quem sabe. Enfim, eu já falei demais, vamos direto pro que interessa. Pergunta de número 1. A pergunta de número 1 é a sua última leitura, e no meu caso, a resposta é O Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata. Sabe, esse é um dos muitos casos de quadrinho que estavam meio encalhados aqui na minha estante e eu resolvi tirar a poeira deles para ler esse ano. E esse aqui era um mangá que eu tinha bastante expectativa, concordo, e talvez até mesmo por uma expectativa errada e talvez alta demais, ela não foi a minha leitura favorita desse ano. O que não significa que é ruim, tá? Eu sei que ele vai discutir ali um pouco desse conceito do samurai ser super honrado, do código de conduta do Bushi, não sei o que, como na verdade isso é bastante romantizado de um tempo pra cá, mas a outra obra que eu tenho como referência disso é nada mais nada menos que o filme Harakiri, de 1962, dirigido pelo Masaki Kobayashi, que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Bom, é isso, né? Eu acho que eu fui meio com a expectativa errada de esperar algo naquele sentido quando eu peguei esse mangá aqui e... porra, pra mim não passa nem perto, assim, de conseguir atingir o nível da crítica, né? De ser tão bem feito. Mas é bastante interessante, sim. É uma ótima leitura que inclusive me deu vontade de fazer um vídeo sobre. Eu já não sei se eu faço só sobre ele, ou se eu posso pegar essa leitura recente, né? Ainda tá fresco na minha memória, reler ali os 3 volumezinhos de Satsuma Gishiden, que eu gostei bastante também, mas eu já li já tem uns 3, 4 anos, se eu não me engano, e reassistir Harakiri pra fazer um videozão bem completão, assim, né? Eu acho que, na minha cabeça, parece uma boa ideia. Diz aí se tô viajando ou se realmente vale a pena fazer isso. Pergunta de número 2, um personagem que você gostaria de chamar pra um bar. Que pergunta interessante. E, na verdade, pra mim, essa é uma resposta que tá na ponta da língua. Ou melhor, no meu antebraço. Eu tenho ela aqui, ó, desenhada na minha pele. Dá pra ver aí? É a Morte, de Sandman, personagem do Neil Gaiman, criado justamente pra série Sandman ali, né? Criada no final dos anos 80, se eu não me engano.
e que é a irmã mais velha, uma das perpétuas irmãs mais velhas de Morpheus, o protagonista da série. E eu acho que seria uma ótima personagem pra sair pra tomar uma, assim, porque, na verdade, a gente acaba se assustando um pouco, né? Morte é uma coisa que a gente... Acho que talvez a gente, como ser humano, no geral, não sabe lidar muito bem, então ela pode parecer intimidadora. E então, no quadrinho, justamente sabendo disso, ela tenta parecer o mais empática, simpática e receptiva possível na hora que ela vai encontrar ali as pessoas pra levar daqui, né? Então... Poxa, é bem legal, assim, é uma personagem que eu acho que seria um tanto divertido e curioso trocar ideia, assim, sobre o trabalho dela e sobre como ela o exerce, né? Ela é, claro, esse é um dos quadrinhos mais importantes da minha vida, não à toa eu tenho ele tatuado no meu braço, porque foi meio que um marco, assim, né? Até 2016, 2015, ali, ainda meio adolescente, então eu já gostava muito de ler histórias em quadrinhos, só que pra mim, histórias em quadrinhos se resumia ali a um universinho de super-herói e mangá que eu não lia tanto, porque eu tinha preguiça, na verdade. Mas... foi com Sandman a primeira vez que eu soube que dava pra expandir um pouco mais isso, né? Dava pra abordar o tema, não o tema, mas dava pra abordar essa arte de uma forma diferente, pra contar histórias diferentes, sobre fantasia, sobre terror, sobre outras coisas, inclusive questões sociais que aparecem bastante ali no quadrinho, né? Obviamente o Neil Gaiman hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Tipo, eu não tenho... Em minha defesa, né, eu fiz essa tatuagem alguns anos antes de saber dos BO, né? Mas, assim, apesar de hoje não ser mais um autor que eu admire quanto autor e muito menos quanto pessoa, eu não posso negar a importância fundamental que a obra dele teve na minha vida e na minha formação quanto leitor de quadrinhos, especificamente, e muito disso passa por essa personagem também. Então, seria show de bola ter essa oportunidade de ir num barzinho com a morte. Essa frase ficou muito esquisita, mas é isso aí. E agora eu vou dar uma pequena trapaceada, porque eu vou juntar as perguntas 3 e 4 em uma só, porque a resposta não tem como ser diferente. Eu não conseguiria citar duas obras diferentes aqui. Que são, né? Eu não falei a pergunta. As perguntas são: um personagem que leu pela primeira vez recentemente e gostou, e um personagem que você quer ler mais obras dele. E, cara, sem dúvida nenhuma, Julius Corentin Akefak. Bom, eu já falei, né? O próximo vídeo que eu pretendo postar aqui no canal é justamente sobre duas obras do Marc-Antoine Mathieu, e eu fiquei completamente fissurado, principalmente por esse aqui. Essa daqui é uma reimpressão, né, que saiu nesse ano pela Comic Zone, eu acho que junto com o 3 segundos. Eu peguei as duas juntas pra ler, meio que, não vou dizer que eu tava sem expectativa, eu tinha alguma expectativa, principalmente com 3 segundos, que me chamou muita atenção e, cara... aguarde, eu vou falar mais no próximo vídeo, mas isso daqui é inacreditável, assim, é muito bom. Eu vou falar mais no próximo vídeo, eu vou me segurar, mas é isso, não tem como. Eu li pela primeira vez esse ano, Julius Corentin Akefak, né, O Prisioneiro dos Sonhos. Tô completamente ansioso pra ter uma reimpressão do segundo volume o mais rápido possível. E eu não quero parar de ler isso aqui nunca mais na minha vida, cara. Tudo que sair em relação a esse personagem eu quero ler. E eu quero ler, eu quero ver, eu quero pesquisar sobre, eu quero conhecer mais, porque, porra, simplesmente fantástico. Bom, a pergunta de número 5, ela vai meio que na mesma, então essa a gente vai matar bem rápido. Um autor que você leu recentemente e gostou. Eu acho que já tá mais do que claro que a minha resposta para essa pergunta não tem como ser outra que não Marc-Antoine Mathieu. A pergunta de número 6 talvez me traga um pouquinho de dor de cabeça. É um personagem que você não tem, tem pouca ou nenhuma vontade de ler. E eu sei que talvez isso ofenda algumas pessoas, mas no meu caso é o Deadpool. Eu cheguei a ler uma coisinha ou outra do Deadpool, eu acho que em 2016, se eu não me engano. Foi mais ou menos na época em que lançou o primeiro filme lá com o Ryan Reynolds, e aí, tipo, porra, virou uma febre, né, o negócio. E eu gostei do filme, assim, tipo, não foi lá meu filme favorito, não acho uma obra-prima, assim, mas eu acho ok, divertidinho. E acabei procurando coisas, né, acabei procurando alguns materiais pra começar a ler alguma coisa do personagem, assim. E aí eu tive
plena infelicidade de primeiramente entrar em contato com Rob Liefeld, que desgraça, né? E também com algumas das histórias do personagem que, assim, ó, não é que eu ache ruim. Eu entendo porque é um personagem super popular, eu entendo do porquê as pessoas gostem, mas simplesmente não é pra mim, assim. Não é nem o tipo de humor, eu gosto desse tipo de humor, não tenho nada contra, mas é um tipo de crítica meio cínica, assim, que acaba me incomodando, sabe? Apesar de eu gostar bastante de metalinguagem e gostar bastante desse tipo de personagem meio autoconsciente, né? De saber que ele é um personagem dentro de uma história e tudo mais, e saber brincar com isso. É um personagem que, assim, realmente não me atrai, zero interesse, assim, desses mais famosos. Claro, tem 1 milhão de personagens que não tem a menor vontade de ler, mas eu acho que o mais simbólico, assim, seja realmente o Deadpool. Vamos nos aproximando da metade do vídeo e a pergunta de número 7 é um personagem que tem muita vontade de ler, mas ainda não leu. E eu acho que eu tenho mais ou menos 2 aqui. O primeiro que eu gostaria de falar é do Spirit, do Will Eisner. É um personagem que eu tenho muita vontade de ler mesmo, assim, só que é muito difícil de achar coisa, né? Eu nem sei qual foi a última vez que algum material do Spirit foi publicado aqui. Eu sei que, tipo, eu tenho uma dificuldade, já procurei muito, mas eu tenho muita dificuldade de achar. E às vezes que eu achei, assim, eram, tipo, edições americanas de, tipo, 1.000 e tralalá reais. Aí não tem a menor condição de eu comprar esse negócio. Então, uma coisa que eu tô adiando, assim, quem sabe um dia alguém lança alguma ediçãozinha mais acessível, assim, de uma forma que... tanto de organização de conteúdo quanto de preço, né? De preço eu acho meio difícil, assim, não sei o quão vendável seria esse tipo de material, mas é um personagem que eu tenho muita vontade, muita curiosidade de começar a ler. Mas para responder essa pergunta de forma um pouquinho mais objetiva e com um personagem que eu estou bastante próximo de conseguir concretizar essa vontade, é Blueberry, do Jean-Michel Charlier e Jean Giraud, né? Jean Giraud, o Moebius. Bom, faroeste é um dos meus gêneros favoritos, não só de quadrinhos, mas principalmente de cinema. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre faroeste e principalmente usando o quadrinho da trilogia Gatilho do Carlos Estefan e Pedro Mauro como base ali, né, do roteiro para falar um pouco sobre aquele vídeo. E, bom, esse daqui é um clássico absoluto dos faroestes do quadrinho, que também foi lançado aí há pouco tempo pela editora Pipoca e Nanquim, nessa edição bonitaça aqui, né, são 4 tijolão, assim, tem bastante coisa para ler, e ele já está em mãos e eu vou tirar esse atraso o mais rápido possível. Pergunta de número 8, o quadrinho mais bonito da sua estante. E esse daqui, cara, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza... Eita porra! Com certeza é Building Stories, do Chris Ware. Na verdade são os 14 quadrinhos mais bonitos da minha estante, né? Porque na verdade isso daqui é uma caixa, olha só. É uma caixa que vem aqui com vários quadrinhos em formatos diferentes, né? Em formato de tira, um fanzine. Tem alguns que são bem semelhantes, parece um jornal mesmo, tipo um jornal, aqueles jornalzão que você vê em filme antigo, os velhos lendo no metrô, né? Quadrinho capa dura, mais quadradinho, e alguns em formatos mais tradicionais, assim, né? Tipo esse daqui. É, na verdade, apesar dele ser esse monte de material separado, né? Se eu não me engano, acho que são 14 peças que vem aqui dentro. Isso, na verdade, forma uma única história, né? Que você, inclusive, pode ler em meio que qualquer ordem. Por que eu comprei esse negócio aqui? Eu confesso que eu ainda não comecei... Eu comecei a ler, tipo, eu li algumas tirinhas, eu não cheguei até o final ainda. Mas eu criei muito interesse por isso aqui, principalmente por causa de 3 segundos, que foi do Marc-Antoine Mathieu, que foi uma obra que me instigou muito para tentar conhecer um pouquinho mais sobre literatura ergódica, né? Eu vou explicar isso no meu próximo vídeo, mas resumindo, assim, é um tipo de obra, um tipo de literatura, não que quadrinhos sejam literatura, mas vamos colocar aqui, né? É um tipo de forma de literatura que meio que obriga o leitor a fazer um esforço ativo maior para conseguir ter acesso ao conteúdo daquele quadrinho, né? Não simplesmente ler de forma convencional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como a gente já faz meio que automaticamente depois que a gente é alfabetizado. E aí, pesquisando, lendo sobre isso, né, para fazer o vídeo, eu já tinha ouvido falar de Building Stories, mas, tipo, aquela minha fagulha de curiosidadezinha que eu tinha
antes de começar a estudar sobre isso, simplesmente explodiu e virou um negócio incontrolável. E aí eu consegui pegar essa ediçãozinha aqui, naquelas promoção maluca assim na Amazon e tal, né? Que é um quadrinho que infelizmente ainda não foi lançado no Brasil. Eu gostaria muito de vê-lo lançado no Brasil algum dia, apesar de achar meio difícil, porque não é um quadrinho, né? Só é tipo. Eles são formatos diferentes, tem uma puta caixa com papel meio resistente, assim, então, tipo, nossa, isso aqui deve sair realmente caro pra produzir e pra vender. Mas, sendo bem sincero, tem cada quadrinho chinfrim que sai por uns preços exorbitantes também, edição absoluta das Panini da vida, é tipo Batman ano 1, porra, é um puta quadrinho legal, mas é um negocinho desse tamanho assim que os caras vendem a 300, 400 pau, tipo, será que não tem público, né? Eu acho que valeria o teste, assim, de trazer isso aqui pro Brasil, porque, cara, é muito interessante. Você meio que entrar em contato com essa história, né, que você pode meio que montar ela do jeito que você quiser, entre muitas aspas, para fazer uma conexão ali, e para entender um pouco mais também sobre linguagem de quadrinho, sobre quadrinho não apenas como arte sequencial e muita coisa que o Chris Ware trabalha geralmente nos seus quadrinhos, né? Se eu não me engano, acho que ele já tem quadrinho publicado aqui no Brasil, né? Acho que Jimmy Corrigan, o garoto mais esperto do mundo, foi publicado aqui pela Companhia das Letras. Eu não sei se teve mais algum, mas porra, é um autor já testado aqui no Brasil. Pode ser que eu não vejo porque eu gostaria bastante, né? Inclusive essa é uma próxima pergunta, mas já adiantando um pouquinho, é um quadrinho que eu gostaria bastante de vê-lo lançado aqui e é sem dúvida nenhuma o quadrinho mais bonito da minha estante. Inclusive ele nem cabe direito na minha estante. Pergunta de número 9, um quadrinho que você gostaria que fosse reimpresso. E essa eu também tenho na ponta da língua. Olha, eu acho que eu já cansei, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já comentei com amigos, assim, com pessoas mais próximas, o quanto eu gostaria que Horácio, aquelas edições originais do Pipoca Nanquim, fosse republicada aqui no Brasil, né? Como eu não tenho o quadrinho, eu tenho o meu bonequinho aqui para representar o Horácio. Cara, o Horácio é sem dúvida nenhuma o meu personagem favorito do Maurício de Souza, né? Que até hoje eu meio que só li ali em revistinha, em gibizinho barato que você comprava nas bancas quando eu era criancinha. E por métodos alternativos, se é que você me entende, aí pelas internet da vida. Inclusive é um personagem que eu gosto tanto, eu tenho tanto interesse assim, que eu já usei ele como parte ali de um trabalho da faculdade, né? Pra quem não sabe, eu faço faculdade de produção editorial, olha só, né? Provavelmente a maioria aí que tá assistindo esse vídeo deve estar se perguntando que diabo é isso. Enfim, assunto para um próximo vídeo. E em um dos trabalhos lá, a gente ia ter que... Parte do trabalho era desenvolver um quadrinho sobre uma temática específica, não sei o quê. E aí eu fiquei com parte da pesquisa dura sobre essa parte de desenvolvimento e da temática do quadrinho que a gente teria que desenvolver, e eu dei um jeito de enfiar o Horácio ali no meio do trabalho. E a gente foi bem no trabalho, tá? Não vamos desmerecer, não. E aí, na época que foi anunciado pelo Pipoca Nanquim que eles iam lançar esses 4 volumes do Horácio, né, desenhado, escrito pelo Maurício de Souza, eu acabei enrolando ali, não peguei esses quadrinhos, dei prioridade para outras coisas, e acabou que que esses quadrinhos se esgotaram e eu não consegui pegar, e aí eu não tenho nenhum hoje, assim. Acho que deve ter... Da última vez que eu chequei ainda tinha lá o volume 4, não sei o que, mas... Enfim, seria legal ter um negócio completo, né, desde o primeiro lá, por mais que eu já tenha lido muitas das histórias, por mais que eu conheça relativamente legal, assim, o personagem, confesso que é uma coisa que eu gostaria bastante de ter, assim, aquela coleçãozinha para poder sentar, ler no físico em ordem, não em ordem cronológica, né, mas em ordem de lançamento do personagem, que é como eles acabaram optando por organizar essa coleção. E, enfim, me lasquei, né? Toda a live do Pipoca Nanquim que eles falam ali, né, o Bruno Zago fala sobre as reimpressões do ano, não sei o que, eu tô lá super ansioso, pô, será que vai falar de Horácio? E até hoje nunca veio, mas... a esperança é a última que morre, né? Então, quem sabe um dia. Pergunta de número 10, um quadrinho que você gostaria que todos lessem. E, porra, esse daí foi difícil de conseguir responder. Putz, podia entrar muita coisa aqui nessa pergunta. A primeira coisa que me veio na cabeça foi qualquer quadrinho do Lourenço Mutarelli, especificamente de Diomedes. Só que eu já falei tanto desse negócio aqui, do Mutarelli e de Diomedes, eu acabei de lançar um shorts falando sobre Diomedes, que eu falei, putz, pode ficar meio repetitivo. Então,
Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre O Eternauta, com roteiros ali do Hector Germano Osterheld e artes de Francisco Solano Lopes. Esse daqui é um quadrinho argentino lançado originalmente em jornais entre 1957 e 1959. E mesmo sendo um quadrinho de quase 70 anos, eu acredito que ele se ressignificou muito de uns 6, 5 anos pra cá, principalmente pós-pandemia. Eu não quero dar spoiler aqui, mas quando você ler a primeira metade desse quadrinho, você vai entender muito bem o que eu tô falando, né? Eu acho que dá pra falar um pouquinho assim, resumidamente, sem estragar a experiência de ninguém. A gente vai conhecer então nessa história um pouquinho sobre o Juan Salvo, esse cara aqui da capa, que está um belo dia jogando carta com seus amigos em sua casa quando de repente começa a nevar. E tem um probleminha que eles descobrem da pior maneira possível, que essa neve, quando entra em contato ali com a pele, ela é altamente mortal. E outra coisa bastante interessante é que apesar da gente ter sim um protagonista bastante claro aqui nessa história, que é o Juan Salvo, que ocupa mais tempo ali de história nas páginas, que a gente conhece um pouquinho mais do íntimo e da sua família, afinal, boa parte dessa história se passa dentro da casa dele, existe aqui um cuidado do Osterheld, um cuidado proposital, inclusive, talvez, de não transformar o Juan Salvo num herói único, num salvador da pátria ali, naquela figura que vai salvar o dia e a todos, né? Inclusive tem uma aspas bem legal do próprio Hector Osterheld aqui na sobrecapa mesmo, na jacketzinha aqui da edição da Pipoca Nanquim, que ele diz: o verdadeiro herói de O Eternauta é coletivo, um grupo humano. A história reflete assim, ainda que sem intenção prévia, meu sentimento íntimo. O único herói válido é o herói em grupo, nunca o herói individual, nunca o herói solitário. E você realmente consegue sentir bastante disso aqui dentro desse quadrinho, e isso não é nem de longe a única coisa ou a coisa mais interessante daqui. Então, basicamente, se essa tag aqui tivesse apenas uma pergunta e a única pergunta é: você só pode me recomendar um quadrinho para ler, qual que é? Eu acho que eu acabaria apelando para O Eternauta, de Hector Osterheld e Francisco Solano Lopes. Pergunta de número 11, um quadrinho que você gostaria que fosse publicado aqui no Brasil. E eu meio que já respondi essa pergunta quando eu falei de Building Stories na outra questão, mas eu vou trazer um outro título aqui. No ano passado eu acabei lendo Nonomba, que foi o meu primeiro contato com o mangaka Shigeru Mizuki, que é um mangaka que tem até bastante obra publicada aqui no Brasil, lançado principalmente pela editora Devir, né? Mas são obras, eu acho que mais históricas, né? Como Marcha pra Morte, acho que tem um mangá... tem um mangá que eu prefiro nem dizer o nome, mas ele vai aparecer aqui. Enfim, né? Então, no geral, são obras que tratam mais de história, as obras que estão publicadas aqui no Brasil do Shigeru Mizuki. E Nonomba não, né? Nonomba também foi publicada aqui no Brasil, também pela editora Devir, mas ela é uma obra que vai falar mais sobre o folclore japonês, sobre algumas criaturas folclóricas japonesas, né? Ele é meio autobiográfico, não exatamente autobiográfico, mas ele vai contar ali histórias sobre uma senhorinha, de quando ele era meio que criança, de uma senhorinha que sabia tudo sobre os yokai, né? Que são essas criaturas... chamar folclórico talvez eu esteja sendo meio leviano, mas acho que falar desse jeito pode facilitar no entendimento aqui do que eu quero dizer. E essa é meio que a única obra que a gente tem publicado em mangá do Shigeru Mizuki aqui no Brasil que vai nesse sentido, né? E eu confesso, eu gostei bastante da obra, gostei bastante do mangá e fiquei muito curioso para conhecer mais desse lado do autor, mais desse lado do mangaka. Eu sei que na Crunchyroll tem um anime que é o Gegege no Kitaro, que é meio que isso, né? Ele vai mais para esse lado sobrenatural, mitológico dos yokai. E que originalmente é o mangá do Shigeru Mizuki, que, se eu não me engano, nunca foi publicado aqui no Brasil. Então, bom, para satisfazer a minha curiosidade, eu adoraria que um dia alguma editora pudesse lançar essa série por aqui, né? Como eu falei, pô, é um anime que já tem... Quer dizer, é uma obra que já tem um anime dentro de uma plataforma que é acessível aqui no Brasil. Não é um autor estranho, é um autor relativamente já conhecido aqui pelo público também. Não entendo, acho que, sei lá, né? Não entendo do porquê isso daria errado. Espero que alguém
faça boa pra gente e traga Gegege no Kitaro um dia aqui pro Brasil. Pergunta de número 12, um quadrinho que merecia mais atenção. E para essa pergunta eu vou falar sobre o quadrinho que foi, olha só, o meu primeiro vídeo aqui no canal. Um vídeo já bem chumbrega, que eu já não tenho tanto orgulho dele assim, eu gostaria de refazê-lo algum dia. Estou falando de Aqui, de Richard Maguire. Esse é um quadrinho americano já lançado aqui no Brasil pela editora Quadrinhos Nascia, que é o selo da Companhia das Letras para histórias em quadrinhos, e é mais um desses quadrinhos mais experimentais, assim, né? Ele não tem propriamente uma história, personagens que vão super ser desenvolvidos, uma história muito linear, mas é um quadrinho também, assim como eu falei de Building Stories, esse aqui acho que vai ainda mais além disso, né? É um quadrinho que te ajuda a entender bastante essa simultaneidade dos quadrinhos, né? Olha só, vou pegar uma página aqui. Ele se passa basicamente em um cenário fixo, que é essa sala de uma casa, só que em diferentes tempos. E não necessariamente cada página é um ano, né? Então você pode ver aqui que o cenário ali meio que é estático. Peraí, deixa eu pegar uma página que fica mais fácil de ver aqui. Olha aqui, ó. Então você vê, você tem algum nível de leitura sequencial nesse quadrinho, porque você meio que, né, os nossos olhos naturalmente eles vão fazer esse caminho da esquerda para a direita e ler os balões dessa forma, mas você percebe que não existem quadros, tipo, que fazem necessariamente uma sequência, né? A gente tem um cenário que é essa sala, e os personagens em tempos diferentes, olha só, 1988, 1997, 1934, não necessariamente interagindo entre si nessa página, mas ajudando a contar a mesma história. História, entre aspas, né? Eles meio que fazem parte desse mesmo... Cara, é muito difícil de explicar isso daqui, me exigiria mais tempo de pesquisa de novo, né? Coisas que eu já esqueci. Mas é um quadrinho que eu ouço sendo falado assim, mais ou menos, mas eu acho que não tanto quanto ele mereceria. Isso daqui é absurdo, assim, é absurdo. Tipo, é uma obra que se você já lê desligada, eu acho que ela já te pega pela temática, pelo poder que ela tem de mexer com você e de ver o quão, não insignificante a gente é, mas o quão passageiro, o quão efêmero é a nossa vida, as coisas que a gente tem por aqui. E para além disso, quando você começa a pegar ele para estudar com mais atenção e tudo mais, cara, é realmente uma obra espetacular, cara. Acho que as pessoas deveriam falar um pouquinho mais sobre ela, lê-la mais, né, conhecê-la mais, sem dúvida nenhuma. Aí, ó, mais uma obra que todo mundo deveria ler. Você gosta de quadrinho, leia Aqui, do Richard Maguire. Pergunta de número 13, a coleção favorita em andamento. E essa daqui eu também dei uma pensadinha, mas eu acho que é Ashita no Joe, um quadrinho que está sendo atualmente publicado pela editora New Pop, se eu não me engano, acabou de lançar o volume 8, e vão ser 12 no total, né, nessa coleçãozinha aqui, um pouquinho mais grossinho, assim. Eu até agora só li o primeiro, só que eu gostei muito mesmo do que eu li até agora. Eu cheguei a ver o anime, então eu sei que melhora daqui pra frente ainda, mas foi, dispensa apresentações, né? Ashita no Joe, um clássico absoluto dos mangás, provavelmente o melhor mangá de esportes de todos os tempos. Então, e é um tema que eu gosto bastante, eu gosto de mangá de esporte, já fiz vídeo de Slam Dunk aqui no canal, o quanto eu gosto do mangazinho de basquete. E então acho que é isso aí. Minha coleção favorita em andamento atualmente é Ashita no Joe. Não vou conseguir falar muito mais porque, como eu falei, eu só li o primeiro volume por enquanto, mas ela tem tudo para se manter com esse título até o final da sua publicação, que eu espero que seja bastante em breve, né? Porque demora pra sair os volumes, cara. Penúltima pergunta, pergunta de número 14, agora a sua coleção favorita completa. E aqui eu vou falar mais uma vez de um mangá e de uma obra que eu já fiz vídeo aqui no canal também, eu vou deixar linkado aqui nos cardzinhos, que é Boa Noite Pum Pum, de Nio Asano. Que pra mim foi um mangá com uma capacidade absurda de mexer comigo, assim, porque apesar dele parecer muito nonsense em alguns sentidos, assim, né, ele é um quadrinho com uma capacidade inacreditável de ser palpável, de ser identificável, né? Não só pelo design do personagem. Parece meio estranho falar isso, né? Tipo, nossa, você vai se identificar com esse passarinho bosta aqui. Não parece fazer muito sentido, mas a forma como ele constrói isso, inclusive os elementos que parecem nonsense,
são tão bem colocados dentro da história que ele tem um potencial até meio perigoso, assim. Ele é um mangá identificável, palpável e plausível num nível que chega até ser meio perigoso, dependendo da fase da vida que você escolhe pegar pra ler ele, assim. Mas eu acho uma obra-prima, assim, puta, sensacional. Provavelmente, se não for o meu mangá favorito que eu já li, assim, até hoje, é com certeza um dos, e minha coleção favorita já completa que eu tenho aqui na estante. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, a última pergunta, a pergunta de número 15, é a sua próxima leitura. Que eu não tenho a menor ideia qual que vai ser, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou escolher agora a minha próxima leitura, deixa eu ver. Bom, então esse vai ser um tópico bastante rápido, porque eu não li esse quadrinho, então não vou saber muito bem o que falar a respeito dele. Mas para fechar esse vídeo com a pergunta de número 15, minha próxima leitura que eu acabei de escolher será O Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. O que eu sei mais ou menos a respeito desse quadrinho é que, assim como a maioria dos quadrinhos do Jeff Lemire, ele tem uma pegada dramática bastante forte, bastante presente, e ele vai falar um pouco então sobre esse nosso personagem, nosso protagonista, um soldador subaquático, que vai começar aí a ter alguns problemas, principalmente de ordem mental, não sei se eu posso falar assim, porque, bom, primeiro, né, o trabalho dele, a profissão é um tanto perigosa, e a sua esposa está grávida, já em período final, assim, de gestação, a criança tá para nascer, e ele começa a ter alguns pensamentos. Eu não vou saber exatamente explicar o porquê, mas eu acho que tem a ver com a questão dele não ter tido uma boa relação com o pai, alguma coisa assim. Mas comenta aqui embaixo, se você já leu O Soldador Subaquático, comenta aqui embaixo, mais ou menos do que se trata, acho que você vai saber falar melhor do que eu. Mas é isso daí. Bom, essa aqui será a minha próxima leitura, para fechar então esse vídeo. É isso então, tag finalizada, 15 perguntas respondidas, com algumas trapaceadas aqui a colar, mas é isso aí. Como eu falei, eu nunca tinha feito esse tipo de vídeo aqui no canal, então eu não sei se eu consegui fazer um vídeo relativamente interessante com uma tag, mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha que dá para melhorar quando eu for trazer novamente esse formato, se eu for trazer novamente esse formato. Inclusive, me diz aí se esse é um formato interessante para eu continuar trazendo aqui pro canal de vez em quando, e como eu poderia deixá-lo um pouquinho melhor, assim, vamos dizer, né, esse formato de tag, que eu confesso não conheço muito, mas essa especificamente eu achei que poderia ser bastante interessante responder. Então é isso, eu vou ficando por aqui e é como eu sempre digo, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhecia o canal, eu peço gentilmente para que você considere tornar-se um inscrito e quem sabe nos seguir nas nossas outras redes sociais. Para os demais, fiquem bem e até o próximo vídeo.